Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Sérgio e eu sou professor de Química dessa instituição e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre tópicos da Química Geral. Tópicos da Química Geral trata de assuntos como a história da química, atomística, as famosíssimas leis ponderais de Lavoisier e Proust, uma discussão sobre os estados físicos da matéria e detalhes associados, o grande conceito entre substância e mistura, e já no final, uma abordagem sobre o petróleo. Eu quero desejar a todos vocês uma boa aula e bons estudos. Pois bem, a utilização das reações químicas pelo homem, ela é coisa muito antiga e comum, muito antiga e comum a quase todos os povos. O fogo, a extração de pigmentos, a cerâmica, a metalurgia, a própria fermentação alcoólica, elas são alguns exemplos dessa utilização das reações químicas. Claro que nos dias de hoje, essa utilização das reações químicas atingiu proporções gigantescas, como vocês podem perceber pela enorme quantidade de produtos químicos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Do passado para o presente, acumulou-se conhecimento. E conhecimento é ciência. A ciência, ela é uma atividade humana e se associa, é claro, a valores éticos. O cientista, ele elabora propostas de intervenção na realidade social das pessoas, por meio, claro, dos conhecimentos adquiridos historicamente em sua área de pesquisa. E a química? A química, ela é uma ciência exata, ela é uma ciência natural, ela é uma ciência experimental. Ela baseia-se na observação de fatos da natureza. O homem observa a natureza, age sobre ela, constrói ideias e representações sobre as observações e ações. Agindo sobre a natureza, o homem a transforma, transformando-se. Nesse caminhar, o homem elabora explicações para os fatos observados. Para essas explicações, o homem introduziu dois dos conceitos mais fundamentais em química, a saber, o conceito de átomo e o conceito de elemento químico. Conceitos esses que não são recentes. Eles apareceram já por volta do século V a.C., embora com significados diferentes do que a gente conhece atualmente. Para alguns filósofos daquela época, eu cito Empédocles e Aristóteles, as coisas seriam formadas basicamente por 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. Inclusive, essas cores, elas são bastante simbólicas, né? O vermelho do fogo, o azul da água, o verde da terra, da natureza. Para outros,
Os corpos, eles seriam constituídos por partículas sólidas, invisíveis, em constante movimento, que não poderiam ser cortadas ou divididas. Eu falo do átomo. O termo átomo, ele se relaciona com essa última característica, a indivisibilidade. O verdadeiro fundador da teoria atômica foi o filósofo grego Leucipo, por volta de 478 a.C. Seu discípulo, Demócrito, ele aperfeiçoou essa teoria e a desenvolveu. A ideia fundamental da teoria atômica é a de que existe um limite para se dividir a matéria, ou seja, a matéria é descontínua. Para os oponentes da teoria atômica, então eu volto à imagem, Empédocles e Aristóteles, a matéria, ela era contínua. Insisto, a matéria era contínua. A matéria era formada por fogo, terra, ar e água, que inclusive vocês podem apreciar aqui através desses símbolos na forma de triângulo, que mostram a leveza do fogo e do ar, o triângulo apontado para cima, né? E o peso da terra e da água, o triângulo invertido, de cabeça para baixo. Ora, pessoal, é claro que a areia de uma praia, se vista por cima, parece contínua. Empédocles e Aristóteles. Mas quando você está na praia, você observa que a areia é formada por pequenos grãos. Ora, então a praia é descontínua. Assim como no pensamento de Leucipo e Demócrito, a matéria é descontínua, formada por minúsculas partículas, os átomos, como vocês podem observar nessa imagem. Ora, então nós temos aqui os verdadeiros fundadores da teoria atômica. Adiante, o verdadeiro fundador da teoria atômica moderna, John Dalton. De fato, resgatando essa ideia de Leucipo e Demócrito, a matéria é formada por átomos, John Dalton, então, concebe em sua teoria atômica, de fato, a matéria sendo formada por pequenas partículas maciças, esféricas, indivisíveis, indestrutíveis, eternas, o átomo. Nessa imagem você observa tamanhos diferentes, cores diferentes. Claro, os diferentes elementos, eles se diferem em tamanho e massa. O modelo atômico moderno, o modelo atômico de Dalton, faz uma analogia à bola de bilhar. Esse modelo fica conhecido como modelo bola de bilhar. Insisto, os modelos, eles são analogias. Os modelos, eles não são eternos. Os modelos, eles não explicam todas as situações. O modelo de Dalton, ele era um modelo simplesmente corpuscular. Ele não abordava questões de energia, como é o caso do átomo de Thomson. O modelo atômico de Thomson, posterior ao de Dalton, já coloca um átomo com propriedades elétricas. Modelo, inclusive, conhecido como modelo pudim de passas. Esse modelo, ele é formado por um grande fluido positivo, onde nele estão incrustadas cargas negativas. A partir do modelo de Thomson,
nós temos a natureza elétrica nos átomos, coisa, conforme eu disse, que não ocorria no modelo de Dalton, já que o modelo de Dalton tinha características exclusivamente corpusculares. Outro detalhe também muito importante no modelo pudim de passas, modelo de Thomson, é o conceito de que o átomo é formado por subpartículas. Ok? Então nós temos aí algo ainda menor que o próprio átomo, que são as suas subpartículas. Então, a partir do modelo de Thomson, além de conceber a natureza elétrica, nós temos também a concepção de átomo formado por subpartículas. Mas conforme eu disse para vocês, os modelos, eles são analogias, são comparações. Eles não explicam todos os fenômenos, ok? É necessário conceber um novo modelo para explicar novas situações. Portanto, cronologicamente falando, nós temos o modelo atômico de Rutherford. Modelo esse conhecido como modelo sistema solar ou simplesmente modelo planetário. Nós vamos observar nesse modelo uma parte central denominada núcleo e uma parte periférica, a eletrosfera, onde estão os elétrons. Ora, esse modelo, então, ele já é mais evoluído, porque ele possui o aspecto denominado átomo nucleado. Átomo que tem um núcleo. Esse modelo é o modelo que efetivamente fica mantido para os estudos. Claro que, com um detalhe acrescentado, que a gente costuma chamar de eletrosfera de Bohr. Ou seja, o átomo é nucleado, mas ele tem uma eletrosfera formada por camadas ou níveis de energia. Então, as cargas negativas, os elétrons, eles ocupam órbitas, camadas, que estão distribuídas na eletrosfera. Esse modelo, ele já deixa mais claro, né, o modelo Rutherford-Bohr, ele já deixa mais claro o núcleo sendo formado por dois tipos de partícula. As partículas positivas, que são os prótons, e as partículas nulas ou neutras, os nêutrons. Ora, cronologicamente, a evolução do modelo atômico se dá em tempos modernos dessa maneira. Dalton, Thomson, Rutherford e, finalmente, Rutherford-Bohr. Bom, utilizando o clássico modelo de Dalton para abordar apenas o aspecto corpuscular numa reação química, uma reação química é a separação e união de átomos. Ou seja, uma reação química é um fenômeno que origina novas substâncias a partir de substâncias do estado inicial. Como vocês podem observar aqui, no estado inicial, nós temos um tipo de combinação, aqui representando a substância hidrogênio e ainda no estado inicial representando a substância cloro. Tá legal? A transformação quebrou a ligação entre os átomos de hidrogênio e entre os átomos de cloro, originando novas ligações, uma nova combinação, uma nova molécula, consequentemente, uma nova substância, aqui chamada de ácido clorídrico. Nós temos nitidamente, em uma reação química, duas etapas. O estado inicial à esquerda, o estado final à direita.
O estado inicial são os reagentes que reagem entre si para formar no estado final os produtos, as tais novas substâncias que caracterizam a reação química, que caracterizam o fenômeno químico. Cito ainda que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como vocês podem observar aqui, a transformação. E, de fato, houve apenas um rearranjo dos átomos, uma nova combinação. Essa nova combinação, ela pode ser vista através da lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Então, observe o estado inicial, o estado final, conservação dos átomos. Ora, ocorrendo então a conservação de átomos, nós temos a conservação das massas. Aqui, no caso, a imagem mostra que foram colocados para reagir 12 gramas de carbono com 32 gramas de gás oxigênio. Como na natureza nada se perde, nada se cria, o único produto formado nessa reação, que é o gás carbônico, a massa produzida corresponde à soma das massas utilizadas no início. Eis aí a lei de Lavoisier, turma, ou lei da conservação das massas. Essa lei é uma lei ponderal, é uma lei que trata de massas. Mas não é a única lei ponderal. É conhecida também a lei de Proust, ou lei das proporções fixas, constantes. Observe que no segundo experimento, ele dobra as quantidades. Fica mantida a proporção. Se anteriormente foi mostrada a obtenção de 44 gramas de gás carbônico, ao dobrarmos as quantidades de carbono e de oxigênio, a quantidade de produto obtida corresponde ao dobro de 44 gramas, isto é, 88 gramas. Portanto, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, e a lei de Proust, a lei das proporções fixas ou constantes, elas são leis ponderais, e elas são consequência de que, numa transformação química, há um rearranjo entre os átomos através da quebra de ligações, a formação de novas ligações, originando novas moléculas, isto é, novas substâncias. Tudo bem? Essas coisas tratam-se de fenômenos químicos porque originam novas substâncias. É diferente das mudanças de estado físico da matéria. As mudanças de estado da matéria, elas não originam novas substâncias. E isso é chamado de fenômeno físico. Você apenas muda o estado físico. A matéria apresenta-se na forma de estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Nessa imagem, nós podemos observar, antes de mais nada, a condição de organização que é o estado sólido. Observe então que as partículas, elas estão distribuídas regularmente. Em contrapartida, no estado líquido, a gente já pode observar que essas partículas, elas estão desorganizadas, enquanto que no estado gasoso, as partículas elas já estão numa situação muito caótica. Outra coisa que a gente pode observar aqui é a forma. A forma fixa do estado sólido. Porém, as formas variáveis do estado líquido e do estado gasoso. O estado líquido e o estado gasoso, eles não apresentam forma. Com relação ao volume, nós vamos observar que o volume no estado sólido ele é fixo, o volume no estado líquido ele também é fixo.
Veja, 500 mililitros de água em uma garrafinha, se essa garrafinha derrama, é claro que forma-se uma poça no chão de mesmo volume, 500 mililitros. O estado líquido possui volume, assim como o sólido. Porém, o estado gasoso, ele não tem um volume fixo. O volume do estado gasoso, ele é o volume do recipiente no qual ele está encerrado. Essa imagem também mostra as transições entre os estados. A passagem do estado sólido para o estado líquido, denominado fusão, e a passagem do estado líquido para o estado gasoso, genericamente chamado de vaporização. Nós também temos aqui uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Isso acontece, por exemplo, com a substância denominada naftaleno ou naftalino, que não comporta a forma líquida. É sólido em condição ambiente e sublima, isto é, passa diretamente para a forma gasosa. Em retrocesso do estado gasoso para o estado líquido, aqui aparece o termo liquefação. Grava bem esse termo. Tudo bem? Pode ser usado? Sim. Mais adiante eu vou detalhar. E a passagem do estado líquido para o estado sólido, a tão famosa solidificação. É interessante comparar, observando essa dinâmica aqui nas mudanças de estado, que o ciclo da chuva, ou ciranda hidrológica, ou o ciclo da água, ela se baseia nessas mudanças de estado. Você observa aqui no canto superior direito da imagem, o Sol, que através da radiação solar eleva a temperatura e provoca a evaporação de lagos, rios, oceanos e mares, assim como a transpiração de vegetais e animais. A transpiração é a evaporação, aqui com um nome mais tipificado, ok? Formando, então, na alta atmosfera, as nuvens. Isso já é a condensação. A passagem, então, do vapor para a forma líquida. Esse vapor foi produzido através da evaporação. Ocorrendo aí a precipitação, as chuvas, que promovem a volta da água líquida para a superfície. Tudo bem? Então, a ciranda hidrológica ela se baseia nessas mudanças de estado, em específico a evaporação e a condensação. Bom, esse fenômeno ocorre, claro, em função aí da radiação solar, que favorece muito a evaporação. Então, nós vamos observar aí o fenômeno das trocas de calor. Eu quero deixar bem claro, então, que um sistema, ele pode ceder seu calor para o meio ambiente. Então, é claro, esse sistema, ele terá sua temperatura diminuída. E para isso a gente dá o nome de transformação exotérmica. A transformação exotérmica é aquela que produz calor para o meio e o corpo se resfria, diminui a sua temperatura. Em contrapartida, a transformação onde o sistema recebe calor do meio ambiente é uma transformação chamada de transformação endotérmica. O sistema tem a sua temperatura aumentada. Tudo bem? Então, por exemplo, numa transformação exotérmica, nós temos, por exemplo, aqui, uma fogueira. Ela está produzindo calor para o ambiente, certo? O espectador, estando no meio ambiente, ele vai sentir esse calor. Ora, mesmo em dias quentes, quando a gente sai da água do mar, é comum sentirmos um arrepio, né? É que aquela água líquida vai, evaporar e ela vai absorver calor do nosso corpo para evaporar. Nós vamos sentir leves arrepios. E isso é endotérmico. Tudo bem? Então, aplicando esse conceito agora, do que é transformação endotérmica?
transformação exotérmica, nas mudanças de estado da matéria, nós temos essa imagem aqui, ó, do sólido para o líquido, para o gasoso, isto é, da fusão, a vaporização, que por sinal é nome genérico, nós temos transformações endotérmicas, transformações de estado que, para ocorrer, elas precisam absorver calor. Então, o sólido absorve calor e sofre fusão. O líquido absorve calor e vaporiza-se. Essas transições são endotérmicas e a gente diz que o ΔH, ou entalpia, é positiva. A temperatura aumenta. Em contrapartida, né, do gasoso para o líquido, isto é, a condensação, do líquido para o sólido, ok? Nós temos a solidificação e aí precisa ocorrer um abaixamento da temperatura. Por exemplo, em um banho, os vapores produzidos pelo chuveiro encontram superfícies frias, como é o caso do espelho, onde ocorre a condensação, originando no espelho minúsculas gotículas de água. Uma garrafa, se esquecida no congelador, a água irá resfriar e, consequentemente, solidificar. Com relação à sublimação, depende. Do sólido para o gasoso, nós já vimos, da esquerda para a direita, a sublimação vai precisar absorver calor endotérmico para que produza os vapores sublimados. Porém, esses vapores sublimados, eles podem encontrar uma superfície fria e ressublimar, isto é, voltar para a forma sólida. Tudo bem? E aí já é endotérmico. Bacana? Tudo bem? Vamos na sequência, então. Pois bem, associado a essas mudanças, né, o calor ele precisa ser absorvido ou liberado. Nós temos que considerar o seguinte: o calor ele apenas faz a temperatura do corpo variar? Se sim, esse calor ele é chamado de calor sensível. O calor sensível, ou ele aumenta a temperatura do corpo, ou diminui a temperatura do corpo. Esse calor, ele muda o estado da matéria? Se sim, esse calor vai receber o nome de calor latente. O calor latente, ele não provoca variação de temperatura. Ele destina-se exclusivamente a mudar o estado da matéria. Olha que exemplo interessante que segue. Você está vendo aí um adorno de bronze, um bloco de gelo. No meio dos dois, uma fonte de calor. Essa fonte de calor, você concorda? Irá aumentar a temperatura desse adorno de bronze. Aumentar a temperatura é fazer a temperatura variar. Nesse caso, a fonte de calor, ela destina-se, no caso do bronze, ao calor sensível. Aumenta a temperatura, que é um tipo de variação. Porém, essa mesma fonte de calor, ela irá provocar o derretimento do bloco de gelo, isto é, a sua fusão. E a fusão é uma mudança de estado. Nesse caso, essa fonte de calor propicia calor latente para a fusão do gelo. Tudo bem? Então, dando outros exemplos aí, a água se solidificando, a condensação do vapor,
ou a ebulição são casos de mudança de estado. E o calor responsável por essa mudança de estado é o calor latente. Tudo bem? Inclusive, você reconhece que no senso comum, isto é, aquele que não está pautado em ciência, as pessoas reconhecem o calor sensível. Posso te dar vários exemplos. Quando uma mãe toca a água da banheira para ver se a temperatura está adequada para dar o banho no bebê, ela avalia o calor sensível, a maior ou menor temperatura. De um modo geral, as pessoas têm uma certa resistência para perceberem o calor latente. Isto é, naquele momento em que está acontecendo a mudança de estado, um simples cubo de gelo em um suco, naquele momento, pelo fato do gelo estar sofrendo fusão, a temperatura permanece constante, já que é mudança de estado, já que é calor latente. Tudo bem? Bom, acontece o seguinte, nas passagens da forma líquida para a forma gasosa, eu apresentei como nome genérico o termo vaporização. É importante especificar que a vaporização, ela pode ser do tipo evaporação, ou ebulição, ou calefação. A evaporação, ela é aquela mudança do líquido para o gasoso que acontece a temperatura ambiente, espontaneamente, de maneira imperceptível, é muito lento, pode levar horas. Exemplo, uma poça de água no chão que seca, uma roupa que seca no varal. Olha que interessante que a evaporação ela se associa ao verbo secar. Já na ebulição, é aquela mudança, aquele tipo de vaporização que acontece com fornecimento constante de calor. Por exemplo, ferver a água para prepararmos um cafezinho. Aliás, que interessante, né? O verbo ferver se associou ao termo ebulição. Tudo bem? Insisto, é constante. Uma característica da ebulição é que ela é perceptível. Formam-se bolhas em todo o corpo do líquido. Já a calefação é aquele processo brusco, instantâneo, que produz ruído. Por exemplo, quando o leite derrama na chapa quente. Por exemplo, quando você, ao utilizar uma frigideira, coloca imediatamente na pia e liga a água. Você produz aquele chiado, origina-se um som. Isso é a calefação. Então é importante especificar, vaporização é nome genérico. Dependendo do caso, é extremamente importante utilizar o termo correto. Evaporação, ou ebulição, ou calefação. Tudo bem? Na sequência, falando de maneira mais específica sobre o estado gasoso, é claro que você já ouviu termos como vapor de água, gás oxigênio. Há uma diferença aí entre a utilização do termo vapor e a utilização do termo gás. Então, conforme está escrito aí, o vapor, a temperatura está abaixo da temperatura crítica. Ou seja, o estado gasoso, denominado vapor, ele é sempre proveniente de uma substância que, na condição ambiente, é líquida. Exemplos. Na condição ambiente, considere 25 graus. O etanol é líquido, a gasolina é líquida, a água é líquida. Então, suas formas gasosas recebem as formas gasosas produzidas aí vão receber o nome de vapor. Vapor d'água, vapores de gasolina, vapores de etanol. O vapor, ele se condensa, ou seja, volta a ser líquido simplesmente pelo abaixamento da temperatura. Porém, a forma gasosa,
quando é um gás, já é forma gasosa na condição ambiente. Veja os componentes do ar atmosférico. O ar atmosférico ele é formado principalmente por nitrogênio, que já é gasoso, oxigênio, que já é gasoso. Daí os termos gás nitrogênio e gás oxigênio. Podem ser líquido? Sim. Mas aí não basta abaixar a temperatura, é necessário também aumentar a pressão. Então, do gás para a forma líquida, é necessário o abaixamento da temperatura e o aumento da pressão. Certo? Tudo bem? Então, é importante ressaltar que você condensa o vapor, porém liquefação de um gás. Certo? Nas imagens anteriores, uma delas veio com o termo liquefação, do gasoso para o líquido. E outra veio com o termo condensação, do gasoso para o líquido. Ora, a condensação se associa, ao vapor, e a liquefação ao gás. Essa é uma dica muito importante para poder distinguir. Então, a distinção entre liquefação e condensação depende do conhecimento se o estado gasoso é vapor ou é um gás. Lembrando que o vapor, por simples baixamento da temperatura, condensa-se. O gás liquefaz por abaixamento da temperatura e aumento da pressão. Certo? Tudo bem? E por falar em estado gasoso, eu ressalto com vocês 4 tópicos da famosíssima teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases rege o conhecimento necessário para enxergarmos qual é o comportamento de um gás. Veja bem, um gás. E conforme eu anunciei, está pautado, então, em 4 teorias. Vamos lá, então. Ressaltando que o estado gasoso, ele não tem forma fixa, o estado gasoso não tem volume fixo, as partículas, elas estão numa condição extremamente caótica. Consequentemente, teoria número 1, as moléculas são livres, elas estão em movimento retilíneo, situação caótica. As partículas, elas não se interagem e, portanto, há ausência de forças intermoleculares, a ausência de forças entre as partículas, ou se você prefere, conforme está escrito aí, moléculas gasosas. Tudo bem? Essa visão, ela se associa, então, a um gás perfeito, a um gás ideal, a um gás que é estudado através de leis matemáticas. Teoria número 2. O tamanho das moléculas é desprezível se comparado ao espaço entre elas. Então, nesse exato momento, eu peço para vocês o seguinte, que na teoria cinética dos gases, você vai considerar a partícula, a molécula, simplesmente como um ponto material. Simplesmente isso. Tudo bem? O tamanho é desprezível perante o fenômeno matemático a ser estudado. Terceiro tópico da teoria cinética dos gases. Os choques entre as partículas gasosas e também contra as paredes do recipiente é perfeitamente elástico, ou seja, há mudança aí de direção e sentido, tá legal? Mas a energia cinética, ela se mantém a mesma, antes e depois da colisão entre as moléculas e, claro, contra as paredes do recipiente. E, por fim, o quarto tópico, na teoria cinética dos gases,
é o que fala que a energia cinética, né, o grau de agitação das moléculas no estado gasoso, é proporcional, isto é, estabelece uma relação crescente com a temperatura. Portanto, quanto menor a temperatura, menor o estado de agitação das partículas gasosas, isto é, menor a energia cinética. E quanto mais você leva a temperatura, maior é o estado de agitação, maior é a energia cinética. Portanto, turma, eis aí os 4 tópicos que fundamentam a teoria cinética dos gases. Outrora, ainda nesse lance de estado gasoso, é interessante porque é muito pertinente falar da lei de Henry, a solubilidade de gases em líquidos. Você sabia que a solubilidade de um gás no líquido estabelece uma relação crescente com a pressão? Isto é, quanto maior a pressão exercida, maior a solubilidade desse gás no líquido, e estabelece uma relação decrescente com a temperatura, isto é, quanto menor a temperatura, maior é a solubilidade do gás no líquido. Isso é interessante. Veja essas imagens aqui, ó. No caso, né, o refrigerante. O refrigerante ele se torna ideal se servido frio, certo? Porque uma das características do seu sabor é o gás carbônico nele dissolvido. Note então que ao servir o refrigerante frio ou gelado, o gás carbônico permanece dissolvido. Conforme o refrigerante vai aumentando a temperatura, ele vai perdendo gás. Tudo bem? Então, é uma relação decrescente. Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade do gás dissolvido. Certo? Tudo bem? Outra coisa. O aumento da pressão, né, está associado à solubilidade. Então, o refrigerante ele é vazado na garrafa sob pressão, para que você tenha mais gás dissolvido. Tanto que, quando você abre o refrigerante, uma parte do gás sai e é montado pelo ruído, pelo chiado produzido. Tudo bem? Ok? Então, a lei de Henry é uma consequência de um estudo mais detalhado sobre o estado gasoso. Falar de solubilidade. Bacana? De um gás no líquido, claro. Beleza? Tudo bem? Bom, ainda, né? Uma coisa que o pessoal muitas vezes não distingue. O que é difusão? O que é efusão? Tudo é muito simples. A difusão gasosa, a difusão do gás, nada mais é do que o seu espalhamento. Enquanto que a efusão é o simples fato do gás passar por um orifício. Eu vou repetir, porém mostrando, né, uma outra imagem. Olha só. A parte superior aqui é difusão. É o espalhamento das partículas gasosas por todo o recipiente. Então, por exemplo, quando você passa um perfume, né, temos aquele espalhamento do aroma. Agora, quando um pneu de um carro fura e o ar passa por esse furo, isso é a efusão. Tudo bem? Repetindo, difusão é o espalhamento do gás. Efusão é a passagem do gás por um orifício. Tudo bem? Beleza? Pois bem, então agora, né, deixando um pouco de lado essa questão aí dos estados físicos da matéria, a partir de agora, nós vamos reconhecer, então, duas grandes divisões dos materiais. O reconhecimento se o material é uma substância
e, consequentemente, a sua classificação, se é uma substância simples ou composta, ou se o material está na forma de uma matéria, de uma mistura, desculpe. Claro, reconhecendo se essa mistura é uma mistura homogênea, ou seja, monofásica, ou ela é heterogênea, aquela formada por duas ou mais fases, aspectos, aparências. Tudo bem? Ora, então, uma substância é uma porção do material que sempre tem propriedades bem definidas, características. Então, as substâncias, elas sempre apresentam características físicas, químicas bem definidas. Por exemplo, o ponto de fusão, que é exatamente a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de fusão é uma propriedade específica que tipifica uma substância. Assim como vocês podem observar aqui, ó, na terceira coluna, o ponto de ebulição, que é a passagem da forma líquida para a condição de vapor. Tudo bem? O ponto de ebulição é uma propriedade específica. A densidade, aqui na quarta coluna, a densidade ou massa específica também é uma propriedade específica das substâncias. Uma quarta propriedade específica de uma substância é a sua capacidade de se solubilizar em água. É solúvel, é parcialmente solúvel ou é insolúvel, como é o caso do óleo e água. Isso é uma característica. Portanto, as substâncias, elas correspondem, repito, a uma porção da matéria com propriedades físicas, químicas, bem definidas. Propriedades estas que são específicas e geralmente são representadas por ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade. Tá legal? Substâncias são representadas por fórmula. A fórmula que representa a molécula de uma substância é chamada de fórmula molecular. C8H18, por exemplo, representa o octano, um tipo de gasolina. Ok? E aí, na fórmula molecular do octano, nós podemos, antes de mais nada, ver os elementos químicos presentes na molécula, e no caso o hidrogênio e o oxigênio, o carbono e o hidrogênio, e também a quantidade de átomos de cada elemento, assim como a quantidade total de átomos da molécula. Então, essa molécula do octano, ela é formada por 8 átomos de carbono e 18 átomos do elemento químico hidrogênio, totalizando uma molécula com 26 átomos. As substâncias apresentam fórmula molecular. A fórmula molecular, muitas vezes, ela pode ser simplificada. Note, C8H18, né? É passível aí de uma divisão por 2, onde nós vamos encontrar, genericamente, C4H9. A simplificação de uma fórmula molecular expõe o que a gente chama de fórmula mínima ou empírica, através da simplificação dos índices, desde que possível, da fórmula molecular. Veja, a fórmula mínima é empírica e ela estabelece a proporção entre os átomos, no caso, carbono e hidrogênio, que é, respectivamente, de 4 para 9. Tudo bem? Então, eis aí características que são pertinentes às substâncias. Ora, então, a substância é um sistema com características próprias, propriedades bem definidas? Sim. Como estão as moléculas? As moléculas são iguais. Então, você vai observar aqui, ó, na parte de cima, moléculas iguais. Eis aí a substância gás oxigênio. Por sinal, a molécula diatômica. Tudo bem?
Se nós observarmos a parte inferior aqui, essa molécula aqui que é triatômica, né? Aqui a simbologia mostra duas esferas azuis, uma esfera vermelha, mas o que importa é que a molécula, isto é, o conjunto de átomos, as moléculas são iguais entre si, nós temos aí uma substância, gás carbônico. É por isso, então, que nós temos, conforme foi dito anteriormente, propriedades bem definidas. Certo? Tudo bem? Acabou? Não. Reconhecendo que é uma substância, é extremamente importante classificar essa substância. Ela é simples? Será simples quando a molécula for formada por um mesmo elemento. Como você pode ver no gás nitrogênio, a molécula é formada por átomos de nitrogênio e no gás ozônio, a molécula é formada por átomos simplesmente de oxigênio. Então, nós temos aí uma substância e ela é do tipo simples. Já uma substância composta é aquela onde a molécula é formada por elementos diferentes. Observe que o gás carbônico é uma molécula triatômica, tem 3 átomos. Bom, nós temos como elementos químicos aí o carbono e o oxigênio. Então, nós temos aí uma substância composta. Idem. A água também é uma molécula triatômica, isto é, formada por 3 átomos. Mas ela contém, né, átomos de 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Tudo bem? Bacana? Reconhecida, então, a condição para ser uma substância, qual a condição para ser uma mistura? Assim, detalhe. Você sabia que o conceito de substância simples traz um fenômeno muito interessante chamado alotropia? Alotropia é um fenômeno quando o mesmo elemento químico origina substâncias simples diferentes. Isso é muito típico no elemento químico oxigênio e carbono. Veja no caso do elemento químico oxigênio. Ele origina a molécula do gás oxigênio, que é uma molécula diatômica, e a molécula do gás ozônio, que é uma molécula triatômica, aí embaixo, na imagem. Certo? Ambas as substâncias são substâncias simples. Portanto, o mesmo elemento na composição da molécula. Isso é um caso de alotropia. E daí, o gás oxigênio e o gás ozônio são denominados alótropos do elemento químico oxigênio. Esse fenômeno, turma, ele também é muito típico do carbono. Basicamente, o carbono ele forma 2 alótropos muito famosos, o diamante e o grafite. Então, você está observando aí que, diferente dos alótropos do oxigênio, que a quantidade é que cria substâncias diferentes, veja, gás oxigênio é diatômico, gás ozônio é triatômico. Os alótropos do carbono, isto é, o diamante e o grafite, eles diferem entre si com relação à estrutura espacial. Analise muito bem aí o diamante, né, uma estrutura tridimensional toda amarrada, e no grafite uma estrutura formada por planos sobre planos. Tá? Bom, enfim, essas esferas negras aí, elas representam, né, os átomos de carbono. Porém, numa estrutura tridimensional diferente. E, portanto, caracterizando os alótropos. Tudo bem? Beleza? Bacana? Pois bem, agora sim a mistura. A mistura, ela já é um sistema formado com diferentes substâncias, moléculas diferentes. Sim, se a substância é representada por uma molécula, se a substância é representada por uma forma, a partir do momento que o sistema possui moléculas diferentes, o sistema possui substâncias diferentes. Nós temos uma mistura. Então, observando aqui, ó, veja bem, olhe
com bastante rigorosidade nos detalhes. Isso aqui é uma mistura formada por duas substâncias. Aqui à direita também é uma mistura formada por duas substâncias. Você vai observar aqui uma molécula diatômica e aqui uma molécula triatômica. Tudo bem? Idem, aqui é um sistema também formado por duas substâncias diferentes. Esse sistema é uma mistura. Já aqui, vamos olhar calmamente. Quantas substâncias estão nesse sistema? 1, 2, 3. Esse sistema aqui ele difere dos anteriores porque é uma mistura de 3 substâncias diferentes. Porque eu estou vendo aí 3 moléculas diferentes entre si. Ora, do ponto de vista macroscópico, né, aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, a mistura, ela pode ter um componente dissolvido no outro. Então, note, em cima nós temos aqui uma mistura formada por 2 componentes. Mas como o açúcar está dissolvido na água, macroscopicamente é caracterizado por um único aspecto. Em contrapartida, óleo não se dissolve na água. É uma mistura formada por 2 componentes, mas é uma mistura que tem aí 2 aspectos claramente visíveis, o aspecto do óleo e o aspecto da água. O que efetivamente isso caracteriza? Pois é, havendo a dissolução de um componente no outro, a mistura recebe o nome de mistura homogênea. É o caso, por exemplo, do soro caseiro, que além da água, contém sal e açúcar, sendo que o sal e o açúcar estão dissolvidos. O sistema ele tem um aspecto único. Portanto, ele é o que a gente diz monofásico. Logo, homogêneo. O mesmo aspecto em toda a extensão da mistura. Em contrapartida, né, aquele exemplo anterior do óleo que não se dissolve na água, nós temos aí o que a gente chama de sistema bifásico. 2 aparências. Isso já é o suficiente para caracterizar a mistura como mistura heterogênea. Mas você sabia que classificar em homogêneo ou heterogêneo não é necessariamente do ponto de vista macroscópico, ou seja, aquilo que está ao alcance dos nossos olhos? Veja, eu vou ser um pouquinho mais minucioso. Uma mistura, a bem da verdade, ela é uma dispersão, certo? Dispersão é uma mistura, beleza? Para você chamar essa mistura de mistura homogênea, isto é, uma solução, isso. Misturas homogêneas são chamadas de soluções. Você precisa observar, na verdade, o tamanho médio das partículas que estão dispersas, isto é, dissolvidas. E para isso a gente usa o nanômetro. É importante observar que 1 nanômetro corresponde a 1 metro dividido por 1 bilhão. Isso é muito pequeno. 1 metro dividido por 1 bilhão é o nanômetro. Isto é, 10 elevado a menos 9 metros. Então, para ser uma mistura homogênea, isto é, uma solução, o tamanho médio das partículas dispersas precisa ser inferior a 1 nanômetro. Se for superior, ficando entre 1 e 1000 nanômetros, eu já passo a chamar essa dispersão de coloide. É uma mistura coloidal, ou dispersão coloidal. Isso se for superior a 1000 nanômetros, essa mistura ela já é do tipo suspensão. A dispersão é uma suspensão. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Aquele caso anterior do soro, mistura homogênea, solução. Porque o tamanho médio das partículas dispersas, isso é o açúcar e o sal, é inferior a 1 nanômetro. Tudo bem? Tá aí. Solução uma mistura homogênea. Coloide não. Já é heterogêneo. Suspensão também não. É heterogêneo. Para ser homogêneo, o
tamanho é inferior a 1 nanômetro e recebe o nome de solução. A solução é uma mistura homogênea. E exclusivamente na solução, o soluto é o que se dissolve, o solvente é o corpo, é o que permite em si o espalhamento. O soluto se dissolve no solvente, formando a solução. Ok, então essa característica, né, utilizar os termos soluto, solvente, é a exclusividade da solução. Tudo bem? Ok. Pois bem, uma solução, ela pode ser classificada de 3 maneiras. A primeira delas diz respeito ao estado físico. Ela pode ser uma solução sólida. Então aqui, um exemplo de solução sólida é, por exemplo, um anel de ouro, formado por ouro, prata e cobre. Uma solução líquida pode ser, por exemplo, a água do mar, onde nós temos cloreto de sódio dissolvido na água. Uma solução gasosa pode ser o ar atmosférico, onde nós temos aí uma mistura, principalmente formada por gás nitrogênio e gás oxigênio. Tudo bem? A segunda classificação da solução pode ser com relação ao estado físico do soluto e do solvente. Então nós temos sólido-sólido, eu insisto naquele exemplo de uma aliança de ouro 18 quilates. Nós temos lá principalmente ouro e prata. Pode ser líquido-líquido? Pode. O álcool hidratado, isto é, o álcool em maioria, a água em minoria. Pode ser sólido-líquido? Claro, a água do mar. Cloreto de sódio dissolvido na água. Pode ser gás líquido? Sim, em um aquário há oxigênio dissolvido, né, na água. É um exemplo clássico. Gás? Sim, o ar atmosférico, nitrogênio e oxigênio, basicamente. E por fim, uma solução ela pode ser batizada com relação à natureza do soluto. Ela pode ser molecular. Por exemplo, quando eu dissolvo açúcar em água, o açúcar é uma molécula de sacarose. O que eu adiciono é o que se dissolve. Estão dissolvidas moléculas de sacarose. Agora, se ela for iônica, acontece, então, um fenômeno aí de ocorrência de íons. É o que acontece, por exemplo, com o NaCl, cloreto de sódio, que você adiciona NaCl, mas o que fica dissolvido na água é o Na+, e o Cl-. Isto é, o íon sódio, né, o cátion sódio, e o ânion cloreto, que são íons. Daí, a natureza do soluto caracterizar uma solução iônica. Tudo bem? As ligas metálicas, que vocês já ouviram falar em uma ou outra circunstância, elas são, portanto, soluções que estão no estado sólido. Eu cito, por exemplo, assim como famosas, o latão, cobre e zinco, o bronze, cobre e estanho, o aço, basicamente ferro e carbono, e aí você tem as variações. E o ouro 18 quilates, ouro, cobre, prata, tudo bem? Ligas metálicas são soluções sólidas, isto é, uma mistura homogênea que está no estado sólido. Bacana? Ok? Bom, então encerrado esse papo aí de soluções, as misturas homogêneas, a gente vem então agora para aquela dispersão coloidal, né? É uma mistura, sim, mas é do tipo coloide. Ok? Agora já é heterogêneo, né? O coloide é heterogêneo, porque o tamanho médio das partículas dissolvidas
está entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Alguns casos, então agora você já não usa mais aquele termo soluto, solvente, solução, não. Aquilo é exclusividade das misturas homogêneas. Como o coloide não é mistura homogênea, tudo bem? Então não serve aquela classificação. Logo, o disperso no dispersante. Tá bem? Esse é o sentido. O disperso no dispersante, o dispersante é o corpo maior. Então aí nós temos várias designações, né? Essa imagem ela requer uma reflexão constante para que você possa, né, caracterizar, né, de uma maneira bastante substancialista situações do seu dia a dia. Mas, por exemplo, eu posso citar aí algumas coisas aí que são de fácil acessibilidade. É o caso das tintas, né? O pigmento é sólido, dissolvido em um líquido, né? Então, esse tipo de coloide a gente chama de sol, tudo bem? Deixa eu pegar um outro caso aqui, ó. O suspiro, que a gente chama de espuma sólida, né? Nós temos, então, um gás dissolvido, né? Desculpe-me, dissolvido não, disperso em um sólido. Tudo bem? Outro exemplo aí, né? A espuma líquida, o caso do chantilly. Nós temos aí o gás disperso no líquido. Tem outro exemplo aqui bastante interessante, é o da fumaça, né? Poeiras suspensas no mar. Nós temos aí partículas sólidas dispersas no gás. A neblina, né? A neblina é o aerosol líquido, porque nós temos um líquido disperso no gás. Tá legal? Eu também gosto muito desse exemplo aqui, ó. A maionese é uma emulsão, né? Genericamente aí, nós teríamos aí o vinagre e o azeite, certo? Genericamente, tá? Então, a emulsão é o líquido disperso em outro líquido, tudo bem? É claro que nesse caso aí do vinagre e do azeite, né? A gente precisa do agente emulsificador, para quem já fez maionese caseira sabe. É a gema do ovo, tudo bem? E aí ele consegue unir o vinagre e o azeite, originando a tão famosa maionese. Bacana? Tem uma característica muito típica dos coloides, que é o efeito Tyndall, ou seja, o espalhamento da luz. Isso é exclusividade dos coloides. Então, observe a figura, dentro com cores diferentes, mas é muito mais acentuado aqui no frasco da direita, esse avermelhado aí, ó, o espalhamento da luz. Isso é típico do coloide. Você já deve ter observado ao amanhecer, quando a luz penetra a janela, toda e qualquer poeira presente no ambiente, ela começa a ser vista. Assim como uma fumaça, né? A fumaça começa a caracterizar um brilho mais excessivo da luz solar que entra. Na verdade, né? Ela está provocando um maior espalhamento. E isso recebe o nome de efeito Tyndall. Tudo bem? No nosso cotidiano, insisto, né? O fumo, a poeira, a fumaça de um modo geral. Bacana? Agora, em uma rodovia, esse efeito é muito ruim, né? Porque em uma rodovia, a neblina, lembra? A neblina é coloide. Então, ela é passível de provocar o efeito Tyndall. Então, você observa que há um espalhamento de luz entre os faróis dos carros e fica muito ruim. A dirigibilidade fica empobrecida em função do efeito Tyndall e, ao mesmo tempo, né, aumenta-se o perigo. Tá legal? Tudo bem? Bom, então agora vamos fazer aqui uma análise em misturas heterogêneas, tá? Então, lembrando, a mistura heterogênea é aquela na qual o soluto não se dissolveu no solvente. Fazer uma análise significa desdobrar essa mistura em seus componentes. Os 4 principais métodos de desdobramento de misturas heterogêneas são, respectivamente, a filtração, a decantação, a dissolução fracionada e a separação magnética. Vamos esclarecer cada um dos casos. A filtração. Então, a filtração
ela só funciona se o sólido não está dissolvido. Beleza? Então, você vai imaginar uma situação do tipo uma água cheia de areia. A filtração serve porque a areia não está dissolvida na água, a areia é retida na superfície porosa. A água, o filtrado, né, ele irá atravessar, separam-se os componentes. Tudo bem? Nós temos também a decantação de dois líquidos. Por exemplo, água e gasolina são immiscíveis, isto é, eles não se misturam. Esse dispositivo aí, conhecido como funil de decantação, ou funil de bromo, que é dotado de um capilar com torneira na parte inferior, permite que você promova o escoamento do líquido mais denso, separando-o do líquido menos denso, o líquido que está fazendo o papel de sobrenadante. Tudo bem? É uma opção. Mas você sabia que a decantação, ela pode acontecer também entre sólido e líquido? Olha aí. À esquerda, uma água extremamente barrenta. Passadas horas, ocorre a sedimentação do sólido devido à ação da gravidade. Então, a decantação ela pode ser entre líquidos ou entre sólido e líquido. Se for entre líquidos, você vai precisar daquela peça de vidro, funil de decantação, funil de bromo. Agora, a decantação entre sólidos, ela pode ser feita num recipiente típico de um laboratório de química, como é o caso do Becker. Aí, por fim, né? Aí nós temos a dissolução fracionada. A dissolução fracionada ela é muito interessante porque ela se baseia, no princípio, da solubilidade de um dos componentes da mistura. Utilizando aqui a legenda sal e areia, nós temos aí uma mistura heterogênea, né? O sal não se dissolve na areia, a areia não se dissolve no sal, porém quando você adiciona água, o sal se dissolve na água, mas a areia não. Daí o termo de dissolução fracionada, né? Um dos componentes se dissolve, o outro não. O que acontece aí agora? Virou uma mistura heterogênea sólido-líquido. É por isso que a gente filtra, porque o sólido que não se dissolve, ele é passível de ser filtrado. E aí, turma, consequentemente, quem escoa pelo papel de filtro é a água com sal dissolvido. Como a água não me interessa, ela só foi um veículo aí para promover a dissolução de um, eu vou evaporar a água que eu tenho, então, o sal. Então, nota que o não dissolvido ficou no papel de filtro lá na filtração. E aquilo que estava dissolvido será recristalizado no final, isto é, após a evaporação da água. E agora sim, né? Por fim, a separação magnética, ela só vai funcionar se um dos componentes da mistura possuir ferro. Porque o ferro pode ser atraído pelo ímã, separando-se do outro sólido. Então, a separação magnética, ela tem dois sólidos, onde um deles é o ferro e que pode ser imantado. Eu acabei de citar para vocês, então, os 4 principais métodos de separação de misturas heterogêneas. Há também 3 casos de separação para misturas homogêneas. Então, olha lá, a mistura homogênea é uma solução. O soluto se dissolveu no solvente. Os métodos são a destilação simples, a evaporação do solvente e a destilação fracionada. Acompanhe comigo, então. Veja, a destilação simples. O importante aqui é que na destilação simples você reconheça que você tem uma mistura homogênea formada por um sólido e por um líquido. Pode ser água do mar, onde você tem o cloreto de sódio dissolvido. Se você aquecer a mistura, a água entra em ebulição, mas o cloreto não. A água entra em ebulição, ela sai do sistema via condensador, onde ela volta a ser líquida,
E o cloreto de sódio, o sal, ele continuará aqui, ó, no balão de destilação. Olha que simples. Simplesmente a ação do ponto de ebulição do líquido. Só isso. Agora, aqui é interessante porque na destilação você quer recolher a água, o líquido. Agora, quando você evapora aí o solvente, isso acontece muito lá no estado do Rio Grande do Norte, nas salinas. Não me interessa a água. A água do mar ela é trazida para reservatórios rasos, verdadeiros piscinões, mas eles são rasos. E a radiação solar evapora a água, recristalizando o cloreto de sódio que está dissolvido. Então, esse caso aqui, ele tem uma certa semelhança com a destilação simples, porque é homogêneo, sólido, líquido. Só que na destilação simples, eu quero o líquido, e na evaporação do solvente, eu quero o sólido. Percebe? Pois bem, terceiro caso é a destilação fracionada. Qual a grande diferença da destilação fracionada para a destilação simples? A destilação fracionada são dois líquidos que se misturam, são líquidos miscíveis. Então, eu vou pedir para você considerar, por exemplo, água e álcool. Eles se dissolvem em quaisquer proporções. Acontece o seguinte, o álcool ele é mais volátil que a água. O álcool ele tem um ponto de ebulição menor que o ponto de ebulição da água. Pois bem, você vai aquecer a mistura, porém você sabe o ponto de ebulição do líquido mais volátil, o líquido que tem o menor ponto de ebulição, que no caso é o álcool, é o etanol. E a temperatura, daí a presença de um termômetro, precisa ser controlada. A temperatura precisa ser a temperatura do líquido volátil. A temperatura precisa ser a temperatura do líquido de menor ponto de ebulição. Para que esse líquido exclusivamente sofra ebulição. A água não. Tudo bem? Então o etanol está sofrendo ebulição e sendo o líquido destilado. A água não, porque a temperatura não corresponde à temperatura de ebulição do líquido de maior ponto de ebulição. Inclusive nesse sistema, entre o balão de destilação e o condensador, há uma coluna formada por bolinhas de vidro que tem a capacidade de absorver o calor, consequentemente condensar eventuais vapores de água. Só o vapor de etanol está energizado o suficiente para atravessar essas verdadeiras chicanes, que correspondem a essas bolinhas de vidro, porque o aquecimento foi inerente à sua temperatura de ebulição. Certo? Tudo bem? Inclusive a destilação fracionada é um método utilizado para o refino do petróleo. O petróleo é uma mistura líquida homogênea, formada por inúmeros componentes. Através do aquecimento, aqui já numa fornalha, na refinaria, nós temos os diferentes componentes sendo separados, claro, através dos seus pontos de ebulição, em uma torre chamada de torre de destilação ou torre de fracionamento. Então, do petróleo, mistura homogênea no estado líquido, a gente extrai, separando os componentes, os gases, a gasolina, a querosene, óleos combustível, óleos lubrificantes, e lá embaixo aqueles resíduos sólidos, vaselina, parafina, piche. Então, toda vez que se falar de petróleo, destilação fracionada, esse é um fenômeno físico, não é químico, tudo bem? É físico, é apenas uma separação. Você não está originando novas substâncias, a qual o petróleo precisa ser submetido para obtenção de seus diferentes componentes, lembrando que o petróleo cru não tem utilidade. E por falar em petróleo, né? O petróleo, então, o ouro negro, tá legal? É um material que se formou
pela sedimentação da matéria orgânica, isto é, a fossilização, ou, se você prefere, o envelhecimento. Tudo bem? Isso corresponde a eras, por isso que não é um recurso renovável. Tudo bem? E a sua obtenção está baseada em etapas de prospecção ou investigação do local na crosta que possui uma jazida petrolífera, a perfuração, que é quando você atinge essa jazida, e a consequente extração, que é quando, através de bombas, você obtém o óleo da pedra, o ouro negro, o petróleo. Tudo bem? Ok. O petróleo, ele tem como composição química, basicamente, carbono e hidrogênio. É por isso que aqueles derivados do petróleo, lembram? Os gases, gasolina, óleos combustíveis, querosene, óleos lubrificantes, a gente chama de hidrocarbonetos, ok? Hidrogênio e carbono constituem os elementos químicos que predominantemente formam o petróleo. Tudo bem? Bom, essa imagem não necessariamente ela é idêntica àquela anterior. Tudo bem, é uma torre de destilação. A novidade que ela mostra aqui são as temperaturas, né, de ebulição dos componentes. Nós vamos observar, então, que é muito curioso, a parte superior da torre de destilação, que é por onde nós temos os gases, né, o ponto de ebulição é uma temperatura, inclusive, inferior à temperatura ambiente. Tudo bem? E a parte inferior da torre de destilação, né, aquela que imediatamente se liga na fornalha, que trabalha aí com calor entre 400 e 500 graus centígrados, é a parte que contém as frações do petróleo, né, em especial os resíduos sólidos, né, parafina, a vaselina, o piche, que possuem aí uma temperatura de ebulição maior. Veja, esses resíduos eles são sólidos. Isso justifica a elevada temperatura de ebulição. E, para acabar, uma outra torre de destilação, que mostra também, tem uma informação muito interessante nessa torre. Já que o petróleo é um hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, nós vamos observar, então, que as frações que são obtidas na parte superior da torre de destilação são frações do petróleo de moléculas pequenas. Você está vendo aí? De 1 a 4 carbonos presentes por molécula. E aí, essa parte inferior da torre, né, a parte lá dos resíduos sólidos, são moléculas maiores. São moléculas com muitos átomos de carbono. É o que a gente chama de frações pesadas do petróleo. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, eis aí, certo, os tópicos da química geral que o prof. Sérgio trabalhou com vocês nessa aula. Agradeço a atenção de todos e todas, bons estudos e um excelente e aproveitoso ano de letivo de 2021. Tchau, pessoal, e até a próxima.